Memórias do Padre Germano. Capítulo 3. O embuçado. Senhor, Senhor, que grande culpado fui na minha precedente existência. Certo estou de ter vivido ontem e de que viverei amanhã, pois de outro modo não posso explicar a constante contrariedade do meu viver. Mas Deus é bom e justo e não quer a perda da mais ínfima das suas ovelhas. Entretanto, o espírito se cansa, como cansa o meu, de tanto sofrer. Que fiz no mundo se não padecer? Vindo à terra, minha pobre mãe morreu, ou quem sabe, obrigaram-na a emudecer. Quem me amamentou? Ignoro e nem mesmo recordo que mulher alguma me embalasse o berço. Meus primeiros sorrisos a ninguém fizeram sorrir. Hábitos negros, eis o que vi ao redor do leito ao despertar. E nem uma carícia, uma palavra de ternura ecoava-me aos ouvidos. Por condescendência única, espaçoso jardim e os pais do meu fiel sultão, formosíssimos terra-novas, meus exclusivos companheiros. Às tardes de verão, pela sesta, meu maior prazer era dormir, cabeça pousada na paciente zoa que ali permanecia imóvel por todo o tempo do meu repouso. E foram essas todas as alegrias da minha infância. Se ninguém me castigou, também ninguém jamais me disse: estou satisfeito contigo. A pobre zoa somente lambia-me as mãos e apenas Leão puxava-me pelas mangas do fato e disparava a correr, como que me convidando a fazê-lo também. E corríamos, e então eu sentia nas veias o calor da vida. Ao deixar essa reclusão, ninguém derramou uma lágrima, apenas me disseram que cumprisse meu dever. Como lembrança da infância e juventude, deram-me sultão, pequenino ainda. Foi assim que se me abriu, menos triste, uma nova era, melancólica embora. Justiceiro, fui a dedo apontado por meus colegas como elemento perturbador e por isso insularam-me numa aldeia onde passei mais de metade da existência. Mas quando a calma se ia apoderando de mim, quando a mais doce nostalgia me estarrecia em mística meditação, quando minha alma gozava algumas horas de enlevo moral, eis que da cidade próxima me chamavam, ora para abençoar um casamento, ora para confessar um moribundo, ora para assistir à agonia de um condenado. Assim, contrariado sempre, jamais pude conceber e realizar um plano, por insignificante que fosse. Entretanto, fui um ser inofensivo que amou as crianças, que consolou os desgraçados, que cumpriu fielmente os votos contraídos. Por que, pois, essa luta surda? Por que essa contínua contrariedade? Se meu espírito não tem o direito de individualizar-se além desta existência, por que Deus, amor imenso, que no todo é amor, me destinou a esta horrível soledade? Não, meu próprio tormento me diz que já vivi alhures. Não reconhecer meu passado fora negar o meu Deus. E eu não posso negar a vida, quanto porém tenho sofrido. Uma única vez pude fazer minha vontade, desenvolver a energia do meu espírito, e por sinal que fui bem feliz então. Senhor, as forças de minha alma não podem utilizar-se no curto prazo de uma existência terrena.
Certo, viverei de futuro, voltarei à terra e serei dono da minha vontade. E eu te proclamei, Senhor, não entre homens mais ou menos adstritos a formalismos vãos. Proclamei tua glória nas academias, nos liceus, nas universidades, em todos os templos do saber, em todos os laboratórios da ciência. Serei um dos teus sacerdotes, dos teus apóstolos, sem fazer, contudo, outros votos que não os de seguir a lei do teu evangelho. E amarei, porque tu nos ensinas a amar. Constituirei uma família, porque nos dizes, crescei e multiplicai-vos. Vestirei os órfãos, assim como vestes os lírios dos vales. Agasalharei os peregrinos, como agasalhas os pássaros na fronde das árvores. Difundirei a luz da tua verdade, como difundes o calor, espargindo a vida com teus múltiplos sóis na infinidade dos teus universos. Oh, sim, eu viverei, porque se não vivesse amanhã, negaria tua justiça, Senhor. Não posso ser um simples instrumento da vontade de outrem. Para que, a ser assim, me dotarias de razão e livre-arbítrio? Se tudo preenche seu fim na criação, minha iniciativa deve preencher um fim. Mas a verdade é que nunca me contentam as leis da terra. Ao confessar criminosos de morte, quantas vezes me assomava o desejo de arrebatá-los para minha aldeia, repartindo com eles o meu escasso alimento. Quantos monomaníacos, quantos espíritos enfermiços me confiaram secretos pensamentos, tendo eu ocasião de ver que as mais das vezes havia neles mais ignorância que maldade. Uma noite, já deitado, Sultão junto do leito, como de costume, enquanto meio desperto, meio adormecido, eu pensava na querida morta, na menina pálida dos cabelos negros. O cão começa a uivar surdamente e, patas apoiadas no travesseiro, parecia dizer-me com os olhos inteligentes que escutasse. Presto atenção e nada ouço. Pego o sultão pela orelha e por minha vez lhe falo. Tu sonhas, companheiro, mas nestes comenos ouço longínquo rumor que se aproxima, e dentro em pouco o galopar de muitos cavalos abalava o casario da aldeia. Fortes pancadas na reitoria e já Miguel entrava apressadamente, falando atarantado. Senhor, vem prender-vos. Um capitão de gendarmes quer falar-vos e vem acompanhado de muita gente. Que entre, respondi-lhe, e daí a pouco o capitão, de rude, porém franco semblante, dizia: Desculpai-me, vossa reverendíssima, o virmos em hora tão imprópria perturbar o vosso sono, mas tendo-se evadido há dias um preso que deveria seguir a cumprir sentença em Tolum, e não tendo surtido efeito outras diligências, vimos ver se acaso o encontramos no recôncavo destas montanhas. E como estamos informados de que vossa reverendíssima tem um cão cujo apurado faro nada escapa, venho pedir que me empresteis, a ver se ele me põe na pista do fugitivo. Disseram-me também que vossa reverendíssima tem o cão em grande estima, mas pode ficar certo de que nada sucederá de mal ao bravo animal. Olhei fixamente para Sultão e convidei o comandante a repousar umas 2 horas em meu leito até que o dia clareasse. Muito antes que saía o sol, acrescentei: eu me incumbo de o despertar. Tenho ordem de não perder um minuto e não o perderei. Eu, que não desejava fosse descoberto o desgraçado fugitivo, olhava insistentemente para Sultão,
o qual, por fim, pareceu compreender meu pensamento, movendo a cabeça em sinal de assentimento. Foi ele mesmo buscar a coleira que lhe servia às grandes jornadas. Ao afivelar-lhe, o capitão olhava-o enternecido, dizendo: "Que formoso animal!" Momentos depois, partia a comitiva, enquanto eu me ficava rogando a Deus para que o fiel sultão não descobrisse rastro algum. Na tarde seguinte, mal-humorado, voltava o capitão dizendo: "Trago-vos más notícias. Não só não encontramos o bandido, como também perdemos o vosso cão." Em momentos que paramos para descansar, ele desapareceu, o que, aliás, muito lastimo, porque na verdade é um animal que não tem preço. Inteligente que é, há 2 horas poderíamos aqui estar se não houvéssemos retrocedido para procurá-lo. Depois de cear comigo, o capitão lá se foi, prestar contas da diligência, enquanto eu, sem saber porquê, não me inquietava com a ausência de sultão. Deixando entreaberta a porta do jardim, subi ao quarto e pus-me a ler, até que às 9 horas se me apresentou ele. Tirei-lhe a coleira enquanto 1000 carícias me fazia e depois, apoiando a cabeça em meus joelhos, entrou a uivar, puxando-me pelo hábito. Depois ia até a porta e voltava a fitar-me. Deitava-se no chão, cerrava os olhos como morto, levantava-se e novamente me fitava, como querendo dizer que eu seguisse. Pensando, então, no criminoso fugitivo, disse de mim para mim: "Seja o que for e como for, levarei algumas provisões." Tomei de um pão, uma cabaça de vinho e outra com água aromatizada, uma lanterna que tive a precaução de ocultar sob a capa e de manso, sem fazer o mais leve ruído, saí pela porta do jardim que deixei fechada. Miguel, esse dormia profundamente. Uma vez no campo, todo o meu ser vibrou de especial emoção e detive-me alguns momentos a render graças a Deus por me conceder aqueles instantes de completa liberdade. Não só me sentia mais ágil, como até enxergava melhor. A noite era de primavera, formosa, as múltiplas estrelas eram quais exércitos de sóis que celebrassem no céu a festa da luz, tão brilhantes os eflúvios luminosos que enviavam à terra. Dir-se-ia que a natureza se associava comigo na prática de uma boa obra. Tudo sorria, e minha alma sorria também. Sultão, contudo, mostrava-se impaciente e perturbava a minha meditação, puxando-me pela capa. Acompanhei-o e não tardou desaparecêssemos em fundos barrancos perto do cemitério. O cão guiava-me, tendo a boca à ponta da bengala, uma vez que a luz da lanterna parecia extinguir-se na escuridade daquelas brenhas. Enveredamos por larga fenda, ao fundo da qual havia uma pirâmide de galhos secos, formando um parapeito coberto de folhagens, e atrás dele se me deparou um homem, morto na aparência, tal a sua insensibilidade. Quase nu, hirto, gelado, tinha no entanto um aspecto horroroso. Meu primeiro cuidado foi depor no solo a lanterna, o pão, o vinho e a água. Depois, com grande esforço, consegui tirá-lo de detrás da pirâmide, arrastando-o para o meio da furna. Uma vez esticado o corpo, cabeça descansada sobre um montão de folhas, Sultão começou a lamber o peito do desgraçado, enquanto eu, embebendo o lençol na água aromática, aplicava-lhe as fontes, molhava-lhe o rosto e a destra sobre o coração. Em breve sentia débeis e demorados suspiros. Sultão também,
Ele não poupava meios de o chamar a si. Assim que lambia-lhe as mãos, cheirava-lhe o corpo, roçava pela dele a sua cabeça, até que o moribundo abriu os olhos para de novo cerrá-los, suspirando angustiosamente. Assentado então, tomei-lhe a cabeça nos meus joelhos, suavemente, rogando ao Senhor a ressurreição do pecador. Deus ouviu-me. O enfermo abriu os olhos e, vendo-se afagado, olhou-me com profundo assombro, bem como a sultão que lhe aquecia os pés com o calor do próprio corpo. Cheguei-lhe aos lábios a cabaça de vinho, dizendo-lhe: bebe. Ele não se fez rogado, bebeu avidamente, fechando de novo os olhos, como para coordenar as ideias. Depois procurou erguer-se, no que o auxiliei, e passando-lhe o braço à cintura, com a cabeça a descansar-me no ombro, ofereci-lhe um pedaço de pão, dizendo: faze um esforço e come. Fê-lo febrilmente, e havendo outra vez bebido, perguntou: quem és? Um homem que te ama muito. Que me ama muito? Como, se ninguém jamais me amou? Mas amo-te eu, e tanto que pedi a Deus não te encontrassem os seus perseguidores, pois és de certo aquele que deveria ser recolhido ao presídio de Tolom. A estas palavras, o fugitivo, possuído de violento tremor, olhou-me fixa, desconfiadamente, e com voz rouca acrescentou: não me enganes, que caro te custará. Sou um homem de ferro. A estas palavras seguiu-se um esforço para levantar-se, mas eu o detive, dizendo: nada receies, portanto quero salvar-te. Confia em mim, e dia virá em que renderás graças a Deus. Agora dize-me, por que te encontras aqui? Porque, conhecendo perfeitamente estas montanhas, ao fugir da prisão tinha por certa a minha segurança, oculto em qualquer destas furnas. Não contava, porém, com a fome, e não sei que outra enfermidade me assaltou, pois parecia que me esfacelavam o peito a marteladas. Apenas pude encafuar-me ali onde me encontrastes, cobrindo-me com os ramos mais à mão. Depois de nada mais me lembro, a não ser que morto estaria se não se dera a tua intervenção. Sentes-te com força para caminhar? Agora sim, não sei mesmo como tal sucedeu. Como já disse, fui sempre de uma robustez de ferro. E levantou-se agilmente. Arrima-te, pois, a mim, e saiamos daqui. Como te chamas? João. Escuta, pois, João, faz de conta que nasceste esta noite para te tornares grato às vistas do Senhor. Guiados por sultão, saímos da furna que fazia muitos zigue-zagues, passamos as escarpas e, ao sentir-me em terreno plano, estreitei o braço do companheiro, dizendo-lhe: João, contempla este espaço e bendiz a grandeza de Deus. Para onde vamos? Replicou. A minha casa, onde, aliás, te ocultarei no meu oratório, lugar no qual ninguém jamais penetra. Ali descansarás e depois conversaremos. João deixou-se conduzir até que chegamos ao jardim da reitoria, muito antes do amanhecer. Levei-o para o santuário e improvisei uma cama, fazendo-o repousar e conservando-o por espaço de 3 dias nesse esconderijo, tratei-o com carinho. Ele olhava-me, parecendo não compreender nada do que ocorria. Na 3ª noite de repouso na aldeia, lá nos fomos, eu, ele e Sultão, o inseparável, para uma ermida abandonada, por morte do respectivo ermitão, havia muitos anos.
Ante o altar derruído, sentamo-nos numa pedra, enquanto o sultão se estendia a meus pés. João era uma figura repulsiva, de catadura feroz. Estava como aturdido a olhar-me de soslaio, não obstante mostrar-se satisfeito com o meu proceder. Momentos havia em que seus olhos se fixavam com tímida gratidão. Supus-me a submetê-lo à minha vontade e disse: Ouve, João, julgo-me feliz por te haver salvado de morte certa, pois certo de fome morrerias. Entregue por mim à justiça de Tulum, certo também 1000 mortes por dia sofrerias. Conta-me, pois, a verdade. Da minha vida pouco há que contar. Minha mãe foi prostituta e meu pai ladrão. Na quadrilha que capitaneava como tal, havia um italiano muito sagaz, que de pequeno me ensinou a ler e a escrever, assegurando que eu daria um dom falsificador de firmas e documentos, o que efetivamente se verificou, pois me tornei bom calígrafo e falsário às vezes. Há 10 anos amei uma mulher, e a mesma confissão que a ela fiz, aqui lhe faço. Ela, porém, de família honestíssima, repeliu-me indignada. Supliquei-lhe me atendesse, prometi levá-la para a América e lá regenerar-me. Tudo em vão. Dizia que me odiava e que acabaria por entregar-me à justiça se continuasse a importuná-la. Foi então que jurei matá-la, o que fiz mais tarde. Daí, veementes suspeitas contra mim e a minha condenação a galhas perpétuas, com trabalhos forçados ultimamente por esse delito e outros atropelos. E nunca pensaste em Deus? Sim, quando amei a Margarida, por sinal que a Deus implorei lhe abrandasse o feroz coração. Quando, porém, minha louca paixão não deu outro resultado que o seu assassínio, quando vi outros homens de boa família, casados e respeitados, rodeados de filhos e do mundo venerados, ao passo que eu arrostava com o desprezo social e a perseguição da justiça. Quando vi que minha mãe expirava no cárcere, enquanto meu pai se suicidava para fugir dele, então odiei o mundo e Deus, que me fizera nascer na mais baixa esfera social. Mas agora, que pensas fazer? Não sei. Quererás acaso permanecer algum tempo nesta ermida? Eu te trarei diariamente alimentação, roupas, livros, cama, o necessário, enfim, e farei constar que um nobre arrependido de licenciosa vida deseja entregar-se à penitência por algum tempo. Sob o manto da religião, poderás tranquilamente viver aqui algum tempo. Ninguém te perturbará o repouso, e para que não sejas eventualmente reconhecido, quando saíres por essas montanhas, envergarás o hábito com a capucha sobre o rosto, apenas com o orifício dos olhos, que eu mesmo rasgarei. À noite, quando todos dormirem calmamente, poderás sair em liberdade para do cimo dos montes elevares tuas preces a Deus, alando o espírito nas asas da fé. Recusado este palio de salvação, não terás mais que uma vida desgraçada e uma morte violenta. Se, no entanto, ouvires meus conselhos, tua alma se regenerará, teu espírito se engrandecerá fortalecido pelo arrependimento, e quando finalmente fores um homem, quando do teu passado só restar a vergonha e o remorso de haver delinquido, eu te posicionarei outro meio de vida para que te tornes útil à sociedade. Aqui, é claro, só podes permanecer enquanto necessitares ser útil a ti mesmo, ao passo que para amares a Deus, se faz preciso amares também os homens e com eles trabalhares. Já agora deixo-te aqui e voltarei amanhã
para que me deis conta da tua resolução. Sem responder, João quis lançar-se a meus pés, mas recebi-o antes em meus braços. Estreitei ao coração o desgraçado, e assim permanecemos longo tempo. Lágrimas benditas repontaram pela primeira vez daqueles olhos secos, ameaçadores, enquanto eu lhe dizia: João, eis que já te batizaste esta noite nas tuas próprias lágrimas. Perdes assim o nome do criminoso e doravante te chamarás o embuçado. Meus votos foram coroados do melhor êxito, pois decorridos 2 meses de retiro, já o embuçado me parecia outro homem. Apoderou-se dele um tal ou qual misticismo que eu por minha vez procurei fomentar o mais que pude, uma vez que para certos espíritos o formalismo é necessário. Onde falta a inspiração, a rotina faz prodígios, e onde não há fé, a superstição a engendra. A questão é sujeitar e acostumar a alma a uma vida temente a Deus. Aquele que não pode amar o eterno, faz-se mister que o tema, que lhe reconheça o poder, sorrindo ou gemendo. Importa despertar na humanidade a ideia do reconhecimento para com Deus, e conforme o progresso do espírito, assim se devem empregar os meios. Em João, a solidão, a meiguice, o repouso, o respeito operam maravilhosamente sobre o seu espírito enfermo, revoltado pelo desprezo da sociedade. O repúdio de uma mulher fê-lo assassino, mas o respeito por seu infortúnio e por sua obcecação leva-o a render culto a Deus, tremendo, humilhado ante a sua grandeza. Todas as tardes, após a visita ao cemitério, subia a vê-lo e muito me deleitava contemplá-lo na sua soledade. Ao pensamento me assomavam então os pobres detentos, derreados de fadiga, maldizendo a existência, esquecidos de Deus, em confronto com aquele criminoso arrependido, bendizendo a cada instante a misericórdia do Onipotente. Certificando-me de que aquele espírito poderia novamente entrar no convívio social, proporcionei-lhe meus escassos recursos para que pudesse tomar passagem em um navio que conduzia 30 missionários ao Novo Mundo. Recomendando-o ao chefe da Santa Missão, ao abraçá-lo em despedida, disse-lhe: meu filho, trabalha, constitui família e cumpre com bondade a lei de Deus. Jamais olvidarei o olhar que me dirigiu, olhar que recompensou todas as amarguras da minha vida. 4 anos depois, recebi de João uma carta, na qual, depois de historiar 1000 episódios, dizia: Padre, meu padre, já não vivo só, pois que liguei meu destino ao de uma mulher. Tenho casa e tenho esposa. Em breve também terei um filho, que batizarei com o vosso nome. Ah, quanto vos devo, Padre Germano! Se me houvessem entregado à justiça, morreria amaldiçoando o mundo e quanto nele existisse. Concedeste-me tempo para penitenciar-me. Reconheci a onipotência de Deus, até que lhe roguei misericórdia para os desgraçados autores de meus dias. Bendito seja, pois, quem não me extorquiu a herança que a seus filhos dá o Criador. Tanto vale ao homem dispor de tempo, mas de tempo consolador, que não horas malditas, nas quais o condenado se curva, trabalha azorragado pelo látego do capataz. Perdura-me na memória a ermida de um embuçado, e eu não quis perder o nome que me destes. Quando nascer, meu filho, ensiná-lo-ei a bendizer vosso nome, e abaixo de Deus vos adoraremos todos,
ele, minha mulher e o vosso humilde servo, o embuçado. Esta carta guardá-la-ei na campa, como lembrança preciosa da única vez em minha vida em que obrei com inteira liberdade. Bendito sejas, Senhor, bendito sejas tu, que por instantes me permitiste o teu vicariado na terra, pois só amando e protegendo o ignorante cumpre o sacerdote a sua sagrada missão. Feliz que sou, Senhor. Feliz por me permitires dar vista a um cego, agilidade a um entrevado, voz a um mudo, e ele te lobrigou e alçou-se a ti, dizendo: perdoa-me, Senhor. E tu lhe perdoaste, pelo muito que amas os humildes e arrependidos. Feliz que sou, contemplando mentalmente, ao longe, nas florestas do novo mundo, essa humilde família, ao cair do crepúsculo, quando de joelhos em terra, erguem todos uma prece pelo pobre cura da aldeia. Graças, Senhor, pois que, não obstante longe de mim, pude constituir uma família.